Olá, boa noite a todos. Estamos começando nossa segunda live seguida, nessa noite especial. Agora são 7 horas e hoje a gente vai falar de um tema diferente. Eu vou até fixar aqui, enquanto a gente aguarda aqui o nosso querido participante para solicitar, pedir a solicitação. Eu tô só aguardando aqui. E aí, o tema hoje vai ser Deus, sob a visão de Paulo Trigueiro. É muito interessante, um bate-papo super legal. Aqui ele já solicitou, ele tá entrando. Oi, Olá, Rodrigo, olá Paulo, tudo bem? tudo bem? O Rodrigo, quero Oi, agradecer ao convite de novo que você me fez para participar dessa live num tema difícil, né? Num tema é, complicado, né? exatamente. Mas A nossa primeira live foi um sucesso e muita gente quer saber, sabe, da nossa segunda live e o momento é agora, né? E aí, sim, e, sim. e aí mas é realmente um tema difícil, um tema polêmico de ser abordado, a gente pode falar com cuidado e, e antes de abordar esse tema especificamente de Deus, né, eu gostaria de perguntar a sua visão sobre, primeiro, o ser humano, né? Como que você acha que ele se enxerga a questão do como que o ser humano, como que o indivíduo se vê perante os outros, e aí depois a gente evolui para essa questão mais profunda, né? Sim, claro. Rodrigo, em primeiro lugar, eu queria falar que esse assunto Deus, eu vou dar uma opinião, é particular minha. Longe de mim querer menosprezar, humilhar, ou então falar que tal religião, essa ou aquela, não presta, é besteira. Então, não, nada disso, eu não tenho menor interesse. Eu queria deixar bem claro que isso é uma opinião minha, né? Estamos numa democracia, né? Cada qual pode dar sua opinião, né? Não pode chegar uma pessoa religiosa e dar sua opinião a respeito de Deus, enfim, a respeito do que quiser, desde que não contrarie os outros, né? Desde que não fira sentimentos. Então, mesma coisa, eu acho bem importante deixar isso daí bem claro, porque eu tenho uma opinião que pode ser que não agrade as pessoas, mas isso não significa que eu estou tentando menosprezar qualquer outro tipo de religião, tá? Ó, perfeita colocação, Paulo. Isso é importante porque pode ter comentários do tipo, poxa, você está dizendo que, que o meu Deus não sei o quê, que eu consegui milagre através de Deus, não sei o quê. Você está me menosprezando, humilhando? Não tem nada disso. É uma opinião minha que pode ser que tenha outras pessoas que tenham a mesma opinião e podem colocar, eu também penso assim, ou então não, eu penso diferente. A ideia é a gente se comunicar, né? Trocar ideias e opiniões. Ó, perfeito, é exatamente isso. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. Sim. Bom, primeira coisa, Rodrigo, que eu queria para comentar nesse assunto, eu acho muito importante, é falar sobre
a nossa posição no universo, sobre quão insignificante nós somos, né? Que eu vejo que o ser humano é, é um nada perto do universo, né? Então, eu acho muito gozado que as pessoas vão, compram um carro novo, saem desfilando, olham para os outros assim, de cima para baixo, de baixo para cima, e achando que são superiores. Então, eu gostaria de abordar, em primeiro lugar, antes até de falar de a minha opinião sobre Deus, da nossa insignificância no universo. Nós estamos numa... A Terra orbita em torno de uma estrela do nosso Sol, né? Que está numa galáxia, que é a nossa Via Láctea, mas é uma coisa que eu já falo há muito tempo, o Cordello até também já falou alguma coisa a respeito. O nosso Sol, a nossa estrela que nos dá vida, energia, é uma estrelinha assim, michuruca, uma estrela pequena, uma estrela... é uma estrela anã branca. Então, ela é uma estrela assim, que como ela na nossa Via Láctea tem, que é a nossa galáxia, tem bilhões de estrelas como a nossa, entendeu? Como o Sol, estrelas, enfim, de todo tipo. Então, o nosso Sol é uma estrelinha pequena e nós somos um planetinha que roda em torno do Sol sem nada de especial. Na Via Láctea existem cerca de 150 bilhões de estrelas iguais, parecidas, enfim, estrelas na nossa Via Láctea. E, por outro lado, no universo, existem bilhões de galáxias como a nossa Via Láctea, para você ter uma dimensão do universo e da nossa insignificância nele, né? A nossa Via Láctea é uma galáxiazinha que também não tem nada de especial, existem bilhões também de galáxias. Então, Rodrigo, o ser humano não é nada em relação ao universo. Eu acho que é importante a gente se conscientizar disso. O ser humano, aqui na Terra, pode ser alguma coisa, mas em relação ao universo, que eu acho que Deus está muito ligado ao universo, né? O céu, quando eu morrer, vou para o céu, vou para o inferno, enfim, está muito ligado a essa parte de astronomia, né? Então, o ser humano é um bichinho aqui que tem que cavar a terra para plantar uma batata, comer a batata, fazer cocô, e nada diferente disso. Nós somos animais que matamos outros animais para comer, que comemos os vegetais que a terra nos dá, que a energia do sol nos permite. Então é isso. Então a nossa insignificância é total. Então não pensem que o ser humano... Paulo, mas nós já estamos explorando o espaço, vamos chegar até Marte. Em relação ao universo, isso não é nada. A gente deu um pulinho daqui para... andamos 1 bilionésimo de metro. Ou seja, não andamos nada. Em relação ao universo,
a gente está aqui, não fez, oh, mas conseguimos chegar à Lua, conseguimos. Isso, em termos de universo, não é absolutamente nada. Não é, não, vamos andar explorar novos mundos. Não, não dá. Só dentro da nossa Via Láctea, para a gente, é uma galáxia em forma de espiral. A Terra é uma estrela, o Sol é uma estrela que está num desses braços assim dessa espiral. Então, para a gente só atravessar a Via Láctea, são precisos 80 mil anos. Se você pegasse um foguete que pudesse andar à velocidade da luz, ou então bem perto da velocidade da luz, você demoraria 80 mil anos só para atravessar a nossa galáxia. Né? E como ela, existem bilhões, né? A gente não tem condições de sair fora da nossa galáxia, explorar novos mundos, não, isso não dá. E apesar dessa evolução toda, a nossa raça, né, nós, os primatas, né, nós não conseguimos fazer nada além disso. Pode ser que a nossa raça seja extinta daqui a algum tempo, como dos dinossauros foi, para você ver como nós somos insignificantes, né? Chega, cai um meteoro, assim como na época dos dinossauros, que acabou com a vida dos dinossauros aqui na Terra, extinguiu a vida dos dinossauros aqui na Terra. Pode ser que aconteça o mesmo com a gente, pode ser que daqui a 1000 anos caia um asteroide aqui que acabe com a vida aqui na Terra de nós, da nossa raça, dos seres humanos. Capaz de outras raças sobreviverem, mas... Então nós não somos nada, Rodrigo. Nós não somos absolutamente nada. Eu concordo com você, e inclusive eu fui fazendo algumas observações enquanto você foi falando para comentar cada um delas, né? E aí, a primeira que você fez é sobre o dinheiro, né? Quantas pessoas com dinheiro não se sentem poderosas sobre as outras e acham que através do dinheiro pode comandar os outros? E quanto na verdade é totalmente ao contrário, né? Até matematicamente falando, quanto mais coisa você tem, mais obrigação você tem. As pessoas acham que tem poderes sobre isso. Não é, Paulo? É verdade, é verdade. E aí, e também, quando você falou da insignificância, imagina um sujeito que vai para a Avenida Paulista ou para Faria Lima e ele se vê perante os outros. É um exemplo que a pessoa não é nada, né? Ninguém vai te cumprimentar, cada um quer seguir a sua vida. E aí, isso também não é só na Avenida Paulista, é no prédio que você mora, às vezes o seu vizinho nem te cumprimenta. E aí... Exatamente, exatamente. Isso num contexto aqui na Terra, que a pessoa pode se achar grande coisa, mas questão de universo, a Terra é um grande... Se você juntar todas essas praias que existem, e com as areias, com a areia, tudo, a Terra é um grãozinho de areia, a nossa estrela, o Sol, é um grãozinho de areia perto dessa imensidade de praias, de areias que tem por aí. Você vê como nós somos pequenos, né? Exatamente. E durante essa quarentena, a gente teve a oportunidade de ver o lançamento do foguete dos Estados Unidos, né? Que Sim. Em 3 minutos eles lançaram e já estava fora da Terra. Sim. E isso dá mas o homem está conquistando o espaço. Não, ele saiu daqui e está a 400, a estação espacial está a 400 quilômetros de altura. Não é nada, Rodrigo, não é... o homem está no espaço, ele está aqui em volta da Terra num pedacinho de
numa casinha que ele construiu lá em cima. Agora, então isso aí eu queria deixar claro para o pessoal que a respeito da nossa insignificância, da nossa raça, né, que acha que foi a raça que dominou a Terra, né? Então, aliás, foi quase que acidental isso, porque tem nós, os primatas, né? Os primatas que tem o orangotango, tem o gorila, tem o macaco prego, enfim, tem os primatas. O homem não descende do macaco. O homem, ele é primo do macaco. Ele é um outro galho desse tronco maior que são os primatas. Então, o homem descende do macaco. Não, ele não descende do macaco. Nós somos primos do macaco. Existem outros primatas com outras características. Mas a nossa característica é que nós fomos mais habilidosos aqui na Terra para dominar as coisas, para poder manipular o fogo. E uma coisa interessante é o seguinte, Rodrigo, o gorila, ele tem essa parte aqui da cabeça, grande aqui, alta, e porque cada vez que você mastiga, se você mastigar e puser a mão aqui, você vê que aqui mexe. E do gorila isso daí é muito grande. Por quê? Porque ele mastiga bambu, ele mastiga coisas muito duras. Então, esse músculo daqui tem que ser bem grande. Numa anomalia que teve, um primata desse nasceu com esses músculos menores, né? E ele não conseguia mastigar coisas tão duras. Então, o que aconteceu? Que vantagem que teve nisso, né? Foi que teve mais espaço para o cérebro crescer. Então, o gorila, por exemplo, e outros primatas têm uma limitação do tamanho do cérebro, e nós não, tivemos essa felicidade, graças à evolução, né? Da teoria de Darwin, a gente pôde nos adaptar na falta desse músculo para poder mastigar coisas duras, né? Deu mais espaço para o cérebro. Então nós somos, quando o pessoal fala assim, às vezes, como o Adilson que está colocando aí que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Não tem isso, nós somos frutos de evolução. A gente é fruto de uma evolução, assim como todos os outros animais aqui na Terra. Exatamente. E comentando um pouco da insignificância e da história do ser humano, você deve ter assistido a série Os Cosmos, né? Lá de Sim. 1980. Sim, com Carl Sagan. Exatamente. E nessa série é muito interessante. Eu até falei numa outra live que ele faz uma comparação da idade do planeta comparando com o calendário que a gente conhece hoje, 1º de janeiro até 31 de dezembro. E aí ele vai contando a história do planeta e a gente vive... e ele chega na hora que vem os macacos, no final de dezembro. E é muito interessante ver essa história de todo mundo. E é uma história muito recente. Eu vi esse que ele considera como se fosse um relógio, como se fosse no prazo de um ano. Exatamente. Então, só em dezembro, no final de dezembro, no final, nos últimos minutos, segundos que a gente apareceu.
E É, procriamos que nem ratos aqui na Terra, tem a população de, de, de quatro, em torno de, para mais de 4 bilhões de pessoas, e então a gente procriou e dominou o planeta. A raça dominante na Terra é o homem. Agora, falando especificamente de Deus, na minha, na minha opinião, eu acho que Deus entra no seguinte aspecto. O ser humano, Guigo, o cérebro tem uma, uma capacidade de defesa de coisas que ele não consegue resolver. Então, por exemplo, uma criança, quando apronta alguma peraltice, e que a mãe fala, você vai ver, quando o teu pai chegar, vou falar para ele. Sabe o que acontece com a criança? Ela dorme, ela foge, ela, ela tende a ficar, a desprezar aquilo. Então, quando você tem alguma coisa que você não consegue dominar, que você não consegue resolver, você sublima aquilo, você deixa para alguém resolver. Então, que Deus resolva, porque eu não consigo, entendeu? Está acima das minhas forças, está acima da minha capacidade. Então, eles pegaram Deus para resolver aquilo que o ser humano não consegue. Ele quebrou o braço, ele acha que vai ficar com o braço torto, Deus me ajude para que eu não fique com o braço torto. Não, não. Então, se existisse Deus, né, com essa grandiosidade toda que falam, como é que Deus vai deixar de coordenar o universo todo para cuidar do braço do Joãozinho, que ele não quer que fique torto? Para curar o câncer do Paulinho, que o pessoal não quer que ele morra. Então, Deus, me ajude, não deixe o Paulinho morrer. É como ele não consegue, na minha opinião, né? Claro, cada pessoa tem a sua opinião, o seu credo, a sua fé, a sua crença. Mas, na minha opinião, é uma sublimação, é quando você não consegue resolver algum problema, você pode chamar por qualquer coisa, você pode chamar por Deus, você pode chamar por Maomé, Buda, você pode chamar por um médico melhor, vou tirar o meu pai daqui desse hospital, você pode chamar por um amigo seu para te dar uma força, porque é alguma coisa que você não consegue resolver. Então, o seu cérebro usa esses subterfúgios para você solucionar aquele problema, solucionar não, amenizar aquele problema que você não consegue resolver. Então, é essa, na minha opinião, a visão de Deus, que pode ser para resolver alguma coisa que ele não consegue. Agora, Deus não aparece, Deus é feito à sua semelhança. Não tem como, o ser humano é fruto de evolução. A gente, a princípio, nós tínhamos pelo, aí fomos perdendo os pelos, começamos a desenvolver mais habilidade com as mãos. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ajudar em alguma coisa que você não consegue resolver. Você tem que procurar outras coisas,
ou então aceitar a dura realidade de que, sei lá, não sei, alguém vai morrer, você fica, puxa vida, não tem, essa medicina não sabe. Agora, por outro lado, tem uma coisa interessante. Essa fé que a pessoa tem de que Deus vai resolver, ela é interessante porque ela produz substâncias para a gente que faz com que você tome mais atitudes. Eu diria assim, que é uma energia boa a pessoa acreditar em Deus, ou seja lá o que for, no médico, no curandeiro, que isso daí produz em você uma série de líquidos, hormônios, substâncias que vão te ajudar a se mexer. Você chega e, não, eu vou tirar o meu pai daqui desse hospital porque esse hospital não está dando, e pega teu pai, vai lá, tira, põe no carro, vai para outro hospital. Eu vou ligar para um médico que meu amigo indicou que ele é muito bom nisso. Essas atitudes que você toma são frutos da sua fé, que você tem que Deus vai... Aí depois, no fim, por exemplo, o seu pai que estava lá no hospital, ficou bom, foi para o outro hospital, ficou bom, foi consultado por um outro médico, alguma coisa. Deus me ajudou, foi Deus que... Não foi você. Foi você que mudou ele de hospital, foi você que contratou outro médico, foi você que fez com que as coisas se tornassem possíveis, palpáveis. Essa fé te ajuda também. Essa fé, a pessoa que crê, seja lá no que for, que a maioria do pessoal chama de Deus, te ajuda. Quer ver uma outra coisa que ajuda? Quando algumas igrejas pedem para você ter fé em Deus, são pessoas que poderiam estar na rua roubando, matando, enfim, fazendo qualquer coisa ruim, que a igreja te ensina a ser temente a Deus, que significa que a pessoa evite de fazer certas coisas, porque não, tal coisa Deus não quer. Então, eu vejo essa parte da religião como uma coisa positiva, no sentido de você ser uma pessoa temente a Deus, não, tal coisa é pecado, não vou fazer, Deus não quer, Deus castiga, não sei o quê. Então, eu vejo esse lado positivo, né? Dessa parte da igreja, dessa liturgia da igreja, de pregar, enfim, de ensinar para as pessoas. Por outro lado, tem uma coisa interessante também. Assim como essa fé, essa energia positiva te ajuda a fazer, te ajuda a realizar coisas, Deus me ajude e eu vou lá e tento também resolver com essa fé que você tem. Você já viu que pensamento negativo também te destrói? É o oposto disso. Pensamento negativo, por exemplo, num clima, quando você pensa muito em coisa ruim, você fica estressado. Então, esses pensamentos negativos faz você ficar com câncer, faz você ficar com doença cardíaca, gastrite, úlcera, enfim, alergia. Então, assim como as coisas, como os pensamentos negativos, faz você ficar doente, os pensamentos positivos de crer em Deus ou alguma coisa, né, que
que faça você trabalhar, te ajudam a se curar também. Você pode estar num hospital e se você tiver pensamentos positivos, não, eu vou conseguir sair dessa, Deus me ajude, está valendo, porque você está gerando uma energia positiva que pode te trazer sua saúde de volta, por exemplo. Assim como a energia negativa te traz doença, essa energia positiva pode trazer a cura para seja lá o mal que você tenha, né? Então, no lugar de Deus, você pode pensar, não, eu mesmo consigo me curar, é só ter fé, eu vou ter fé que os meus órgãos vão trabalhar para minha cura, vão ficar, vou ficar bom de novo. Eu estou vendo aqui uma pergunta, Paulo, na sua visão, como se deu a origem do ser vivo? O ser vivo, logo depois que a Terra esfriou, o primeiro ser vivo unicelular foi no mar. E do mar foi evoluindo, aí ficou pluricelular, os primeiros seres vivos saíram do mar, foram para a Terra, teve um período de adaptação. Tudo isso durou bilhões de anos atrás. A Terra tem em torno de uns 4 bilhões de anos. Então, esse ser vivo ele foi evoluindo para seres mais complexos e você vê tudo baseado na teoria da evolução, né? E evoluindo e procurando se adaptar, que os seres vivos cresceram, se adaptaram, e espero ter respondido a tua pergunta, Úrsula. Úrsula, né? Exatamente. Olha, Eu estou vendo aqui uma série de coisas, uma série de, de gente falando, mas é a minha ideia, é assim que eu vejo Deus, não vejo Deus como criador do céu e da terra. Primeiro que não tem nem céu, não existe céu. Se você pegar um foguete e for subindo, 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 você sai fora do sistema solar e você vai entrar no espaço profundo. Ah, cadê o céu? Não existe céu. Existe o espaço que está aí. Ah, criador de tudo. A Terra é fruto de evolução também, de choques que teve, de meteoros. A Terra, a princípio, era muito quente, demorou bilhões de anos também para dar uma esfriada, para depois chover muito, vieram os oceanos. Então, não é Deus criou o mundo. Não, não é. O mundo que evoluiu. Assim que eu acho, é assim que a ciência diz também. Porque se de repente algumas pessoas não querem ver coisas de ciência, aí fica fácil dizer, não, criou tudo. Mas se você pensar assim um pouco, ler um pouco a respeito de teoria da evolução, alguma coisa assim, você vai ver que as coisas têm um propósito, né? Então, a Terra não foi criada, criou, em 6 dias, no sétimo dia ele descansou. Não existe isso, não existe. A Terra é fruto de interações no espaço. E aqui, então, você acredita na teoria do Big Bang? Claro que acredito. O Big Bang foi quando começou, é o ponto
fundamental, de onde começou tudo, e aí o universo foi crescendo, e aliás o universo está crescendo, se expandindo até hoje. Céu é o espaço, quem segura a terra? A Laura. Quem segura a terra, Laura? Desculpa, Rodrigo, eu tô lendo algumas perguntas Não, aqui. pode ler à vontade. Quem segura a terra? São as forças gravitacionais, Ah, Laura. perfeito. As forças gravitacionais que seguram a Terra rodando em torno do Sol. Não é? Porque, quem segura o Sol? Também é força gravitacional. Então, futuramente, daqui a bilhões de anos, o Sol vai crescer muito, o Sol vai se expandir e talvez engula a Terra daqui a bilhões de anos. Ó, perfeito, Paulo. Colocaram aqui, as pessoas não conseguem ouvir a diversidade e têm em mente que cada um tem sua percepção e opinião. Essa minha opinião é muito minha, né? É o que eu acho. Tem algumas pessoas que concordam com ela. A minha formação ajuda também a ter esse tipo de. A minha formação, eu sou físico e sou engenheiro. Então, tá aí, uma coisa que eu tenho fé é na ciência. A minha fé é na ciência. Então, por isso que eu tenho essas minhas ideias, né, que não precisa ninguém aceitar, mas que, por outro lado, eu tenho direito de falar, tenho, né? Tem gente que também tem ideias parecidas, e tem gente que acha que Deus é todo-poderoso, que resolve tudo. Eu não acho, eu acho que quem resolve tudo é você que resolve tudo com a sua força, com a sua. Agora, fé gera pensamentos positivos, energia positiva, que produz substâncias positivas dentro de você, que faz com que você melhore, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas foi um verdadeiro milagre o que aconteceu, foi Deus que... Não, às vezes a pessoa tem uma saúde boa, tomou um remédio os remédios fazem efeitos diferentes nas pessoas, né? Tem pessoa que toma tal remédio e se dá muito bem, tem outras que tomam o mesmo remédio e não faz tão bem, o organismo não aceita. Então, É foi um verdadeiro perfeito. milagre. Vai ver, ele tomou algum tipo de medicação que fez bem para ele e foi Deus que salvou. Não, não foi. Foi o médico que deu o remédio certo para a pessoa certa. Exatamente. Por exemplo, esse exemplo que você falou, eu concordo completamente. Não existe remédio certo para todo mundo, senão não faria sentido a profissão do psiquiatra, que muita gente tem depressão e ansiedade, e cada pessoa precisa de uma substância diferente. E Sim, eu acredito até numa ideia aqui quase infantil, de dizer que Deus resolveu o problema dessas pessoas. Não, não foi o médico, e através de foi o médico. foi a procura de ajuda na ciência. Eu acho que até. Sim, é isso que eu acho também, Rodrigo. Porque o pessoal costuma colocar tudo em Deus, porque foi Deus que fez a terra, foi Deus que isso, Deus aquilo, Deus que curou, Deus que matou, Deus levou porque estava na hora dele, e sei lá, num acidente de carro, né? O cara anda a 150 por hora numa avenida, bate e morre, foi Deus que levou. Não, é porque o cara estava a 150 por hora.
Entendeu? Não tem Deus no meio. Tem imprudência no volante, tem imprudência. Ah, Deus quis que ele morresse. Não, não foi Deus. Foi ele que se matou num cruzamento qualquer. Ó, tem aqui. Esse médico foi instrumento de Deus porque o poder da morte e da vida está na mão dele. Aí está dizendo aqui, seria bom respeitar a opinião dos outros. Respeito, assim também como quero que respeitem a minha. Não estou nem um pouco, já falei do começo, para quem escreveu isso agora, que respeito perfeitamente quem tem. Não foi Deus que fez isso, foi ótimo. Assim também quero que respeitem a minha. Tem muita gente que pensa como eu, tem gente que acha um pouco difícil assim de, de ter essas ideias, né? Não, tudo isso que você está falando é besteira. Então, respeito, assim como também quero ser respeitado na minha opinião de Deus. Não tem nada demais você ter uma opinião diferente de alguém, né? Não tem. Ó. Nossa, vou sair daqui. Não consigo escutar certos absurdos. Tá bom, tá bom. Então, as pessoas que acreditam que Deus curou, elas também têm que concordar que elas acreditam que Deus mata, né? Porque se existe o conceito de felicidade e que Deus te deu a vida, ele também está tirando a vida das pessoas que estão com câncer. Então é Pois quase é, uma visão egoísta e vendo só o próprio umbigo. Não, eu tenho saúde por causa de Deus, não é? E as outras pessoas que estão perdendo a saúde? pois é, Deus está fazendo isso então? Deus Exatamente. tá matando os outros de câncer, tá quebrando a perna dos outros, está matando as pessoas em acidentes, em guerra. Exatamente. Deus está fazendo isso? É difícil acreditar, né? Se Deus é bom, é onipresente, onipotente, então, como é que Deus está fazendo isso, né? Tanta destruição, gente passando fome. É um homem mesmo que, dentro da ganância dele, com as atitudes dele, é que provoca isso. Deus, se existe Deus, ele não tem nada a ver com isso. Não, eu acho que a religião ela é muito positiva desde que não prejudique alguém. E muita gente acaba utilizando da religião justamente para criar brigas com outras religiões. Ah, eu que tô certo, os outros estão errados, os outros que vão à merda. É, Existem milhões de religiões em todos os continentes, cada povo acredita em uma coisa. Por que que a pessoa está certa que é a religião dela? Não é? é. São eu acho que o pior tipo de pessoa que tem, na minha opinião, são os fanáticos, inclusive os Sim, fanáticos religiosos. é isso que eu Vou queria chegar. matar em nome de Maomé. Pô, Maomé E às não tem vezes, nada a ver com e, isso, a- não e tem. às vezes as pessoas se aproveitam dessa fé e tem a televisão colocando minha conta Bradesco, minha conta Itaú, minha conta sei lá o que, e as pessoas vão depositando e não se dão conta disso. É verdade. Agora, tem um parênteses que eu queria colocar a respeito de Jesus. Jesus é verdadeiro, Jesus existiu. Jesus era um homem, né, que foi crucificado, tudo. Então, tem gente que tem fé na bondade dele. Ótimo, fé no que você quiser. Não tem assim, não acredito em Jesus. Não, Jesus existiu, foi um homem
até com umas conotações um pouco políticas, né? Porque na época a Palestina era invadida pelos soldados romanos, né? Então, Jesus existiu, tem gente que tem fé nele, e eu acho que se você tiver fé em alguma coisa, você. A É, Leilane está colocando aqui, Jesus Cristo, Filho de Deus. eu acho que muita gente não fala sobre a parte da religião onde as pessoas viram refém dela. Porque muitas vezes é positivo, mas muitas vezes é negativo. A pessoa se limita, eu não vou sair de casa porque Deus não deixa. Eu não vou fazer isso porque Deus não deixa. Pois E, é, e inclusive cria problemas mentais. Eu vou rezar toda noite, senão eu vou ser castigado. E, e, é. e Eu é vou sair possível. na rua, matar três porque Deus quer, É, exatamente. né? Não é? Vou. Não, Então, tudo põe a culpa em Deus. Deus salve isso, eu fiz porque Deus não me. É coisa da cabeça da pessoa mesmo, né? Que causa problemas, né? Essa fé exagerada, exacerbada, eu acho que causa problemas mentais. Pessoas eu acho. que nem você fala, olha, eu não acredito em Deus, eu acho que Deus é. Não, isso é um absurdo, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou Jesus, Deus cura. Né? Bom, cada um é cada um. Eu respeito também quem nunca contestei ninguém não, isso que você está falando é besteira. É a ideia dele, é a fé dele, você tem que respeitar isso daí também. Assim como também quero respeito para as coisas que eu digo, para as coisas que eu falo, para as coisas, né? Uma questão de respeito É, mútuo, né? por que que tem muita gente aqui que está criticando, mas na verdade se diz religiosa e está detonando aqui? Por quê? Não, Pois é, pois é. então não faz muito sentido, né? Se Deus é É, amor, ficar falando essas coisas. É meio contraditório. E é, tem Deus, tem pastor pedófilo, padre pedófilo, que como é que se explica isso também, né? Uma coisa, ele é porque é, seja ele padre, seja ele pai de família, seja ele quem for, um bandido, um assassino, se ele não for cuidado, não fizer um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, ele vai ser um pedófilo, ele vai abusar de pessoas, de crianças, olha que absurdo, não existe. Ah, não, mas ele está lá na frente falando a palavra de Deus. Não, ele não está, ele está passando o número da conta para é, receber o, o dinheiro, né? um grande exemplo recente é o João de Deus, né? Pois é, pois é. Eu curo com o poder de Deus. E, e abusava sexualmente de pessoas, Eu acho, Rodrigo, um grande teatro aquilo, sabe? Eu acho um grande teatro aquilo, que ele vai na hora, faz um corte lá numa pessoa, tira alguma coisa, mas depois ninguém vê se esse corte infeccionou. Não. É muito fácil você fazer um corte numa pessoa, mostra lá depois. Vai ver que está tudo infeccionado, a pessoa pode Vai tratar com muito morrer daquilo antibiótico. até, né? Não, É, morreu porque aquilo não tinha cura, Deus quis levar. É triste, é triste. é, Bom, Rodrigo, era esse. Não sei quanto tempo faz, eu fiquei falando aqui das minhas a gente, coisas.
A gente tem mais alguns minutinhos ainda. Se você quiser É, aproveitar, eu topo. Ou se você quer. tá aqui, ó, o que você pensa sobre o espiritismo? Ah, ah, eu também não creio no espiritismo. Eu acho que é uma ideia. Eu tenho a impressão que você morreu, acabou, não tem um espírito, não tem. Porque, por causa que, inclusive, da nossa insignificância. Quem é você para morrer, ter um espírito que vai lá falar com Deus, um espírito iluminado? Aonde é que estão esses espíritos todos? Por que que... Você lembra que eu falei agora da insignificância do ser humano? Você não é nada. Você não é nada. Você está andando na rua ou no meio do mato, pisa numa formiga, pronto, morreu a formiga, acabou, ninguém fica sabendo, ninguém. Ah, não, a alma dessa formiga vai. E é assim com a gente. Virão outros depois da gente, mas a gente morreu, acabou, não tem. Ah, não, mas os espíritos do bem, espíritos do mal, eu acho que isso está mais na cabeça de quem acredita, né? Ó, aqui. Respeito quem acredita, né? Não estou falando com nenhum tipo de conotação assim, ah, não, isso é besteira, não, não, respeito e entendo totalmente quem acredita e tem fé naquilo. Ó, tem uma pergunta aqui. E como você acha que você surgiu? Eu surgi porque meu pai conheceu minha mãe e eles foram numa noite, eles fizeram aquelas coisas e mamãe engravidou e eu nasci. Foi assim que eu surgi. Aliás, é assim que todo ser humano, é assim que todo animal surgiu, né? Fruto de uma relação sexual. Olha, perfeito, Paulo. Pena que tá acabando aqui, porque o nosso papo tá tão bom que tá até crescendo o número de visualizações. Mas aí. Mas é. Mas Eu até é o queria continuar. é o direito que a gente tem de expor a opinião da gente, né? Quando eu Sim. conversei com você e a gente estava batendo um papo, assim, mais ou menos sobre isso, você, interessante esse assunto, vamos colocar numa live. Eu falei, vamos, se é para dar minha opinião, É. imagina, vamos. Espero, sei que devo ter contrariado muitos, Ah, mas é mas normal. mas é normal. E sei que muita gente também deve ter, poxa, eu penso assim, eu também pensava assim, e achei uma outra pessoa que também pensa. Então, a vida é isso, né? É, e, por exemplo, eu nasci de uma religião judaica. E as É, pessoas que nascem de uma religião tendem a seguir a religião que nasce e não enxergar, tentar enxergar fora da caixa. E a própria é. religião, e hoje eu sou ateu, e a própria religião judaica, ela condena as pessoas que não são judeus de goi. É tipo assim, a pessoa não presta. Então, não seria uma repetição até do próprio Hitler que os judeus odeiam? Você condenar uma espécie que não é judia? É um absurdo. É um absurdo. Né? Tem o Adilson aqui colocou: o senhor desdenha da opinião alheia. Eu nem vou mais repetir, porque eu estou falando isso com todo respeito, estou simplesmente dando a minha opinião, não estou desdenhando de opinião nenhuma. Cada qual tem direito a ter a sua, cada qual tem direito a, a crer no seu Deus, cada qual tem direito a seguir sua religião, e eu não estou desdenhando opinião de ninguém, muito pelo contrário, respeito. Agora espero que respeitem a minha também. Exatamente, Paulo. E aqui deu para ver que o número cresceu até o finalzinho. Então a gente vai ter que encerrar,
por causa para salvar a live. Mas aí, se você quiser, a gente continua outro dia, a gente marca e a gente pode continuar Sim. esse assunto. E até um outro tema que eu posso sugerir aqui pra gente é como funciona a nossa mente, que pode ser... É. Eu recomendo um filme que ele Olha, trata de peraí, maneira meia. peraí, eu vou ter que encerrar aqui. Se a gente se fala pelo WhatsApp e a gente vê se continua ou não. Tá, Então, tá bom. até já. Até já. Um abraço, Rodrigo. Abraço a todo mundo que está Obri- aqui. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado Tchau, a Rodrigo. todos.